Nesse vídeo você entenderá quais são os 4 principais riscos dentro da renda fixa, para que dessa forma você os conheça e saiba o que precisa ser feito para que você os evite. Sendo assim, você vai conseguir investir dentro dessa classe de ativos com a maior segurança possível. O primeiro passo para você compreender de uma forma mais aprofundada esses 4 principais riscos é você entender o que é de fato a renda fixa. A renda fixa nada mais é do que um investimento, é uma aplicação financeira onde você estará emprestando seu dinheiro para alguma instituição, podendo ela ser o governo, um banco ou uma outra empresa. E o ganho que você vai ter na renda fixa está justamente nos juros cobrados para realizar esse empréstimo. Da mesma forma que quando você pega um dinheiro emprestado do banco, o banco cobra juros de você, a renda fixa funciona da mesma lógica. Vamos supor que você empresta o seu dinheiro para o Banco Itaú a uma taxa de 10% ao ano e você vai ter o seu dinheiro de volta daqui a um ano. Se você emprestar para o Itaú R$1.000, depois de 12 meses você vai resgatar 1.100. 1.000 que você aplicou, mais os R$100 de juros. É assim que você consegue ganhar dinheiro dentro dessa classe. Mas apesar de parecer uma classe de investimentos extremamente segura e que vai te trazer uma renda fixa, não é exatamente assim que funciona na prática e existem 4 riscos que podem acabar impactando no seu resultado final. E vamos para o risco número 1, que é o risco de crédito. Como você está emprestando o seu dinheiro para alguém, aquele alguém pode acabar não pagando esse dinheiro para você em um determinado momento no futuro. Se aquele banco falir, se o governo falir, se uma determinada empresa vier a falir, naturalmente você não vai ter o seu dinheiro de volta. E como você consegue se proteger ou como você consegue mensurar esse risco para que você só empreste o seu dinheiro para uma instituição que você sabe que vai te pagar lá no futuro? Esse risco pode ser reduzido quando você avalia o rating do emissor. E o que significa o rating do emissor? Sempre que um título de renda fixa é emitido, por exemplo, pelo Banco Itaú, existem agências de risco nos Estados Unidos que vão calcular o quão arriscada é aquela determinada aplicação. No caso do Banco Itaú, por se tratar de um banco extremamente grande, sendo o maior da América Latina, o risco é muito pequeno. Então a nota muito provavelmente vai ser lá em cima dentro do sistema de ranqueamento que você está vendo agora. No caso do Banco Itaú, muito provavelmente, o ranqueamento ficará nessa parte superior, AAA, o que significa que é uma aplicação muito segura e que você tem praticamente certeza que você vai receber o seu dinheiro no final daquele vencimento. Por outro lado, existem outras instituições financeiras, bancos muito menores, que vão oferecer para você taxas maiores do que o Itaú, por exemplo. Ao invés de 10% ao ano que o Itaú oferece, um outro banco menor vai oferecer 12%, vai oferecer 13% ao ano. Mas, consequentemente, sempre que você tem um potencial de ganho maior, você precisará correr um risco muito maior. Então, quando você for avaliar o rating desse banco em específico, dessa outra instituição, provavelmente ficará aqui nessa parte mais cinza ou até mesmo vermelha, o que vai significar que a chance de você receber o dinheiro de volta no final vai ser muito menor do que se você tivesse emprestado para o Banco Itaú. E agora vamos pegar como exemplo uma aplicação que tem de fato um rating, que no caso é um empréstimo para o Banco Bradesco. Essa aplicação está presente na corretora Ágora, que é do próprio Grupo Bradesco. É um LCI, onde você vai emprestar para o Banco Bradesco um valor mínimo de R$1.000 e um vencimento de 1.085 dias, com um rendimento de 13,14%. Esse título é extremamente seguro, porque a gente pode estar observando que o rating do emissor é AAA, o que significa que você tem quase total certeza que você vai receber o seu dinheiro de volta. E quando você for construir uma carteira de investimentos em renda fixa, é importante que você pondere de acordo com o seu perfil. Se você tem um perfil mais conservador, não faz sentido você emprestar o seu dinheiro para uma instituição que tem um nível de nota, um rating muito baixo. Por outro lado, se você tem um perfil mais moderado ou arrojado, você pode diversificar um pouco mais, tanto com títulos mais seguros, quanto com títulos um pouco mais arriscados. E se por acaso não tiver a nota, não tiver o rating na corretora que você estiver avaliando, basta você comparar a taxa. Se uma determinada aplicação tem uma taxa muito maior do que a outra, muito provavelmente aquele título é mais arriscado. Partindo agora para o risco número 2, que é o risco de liquidez. A liquidez dentro da renda fixa é a sua capacidade de poder resgatar aquela aplicação antes do vencimento. E existem aplicações onde você não consegue fazer esse tipo de resgate. E é por isso que existem 2 tipos de renda fixa quando o assunto é liquidez. Temos as aplicações com liquidez diária
e aquelas aplicações com liquidez apenas no vencimento. Os títulos com liquidez diária são aqueles que você pode resgatar no momento que você quiser. Por exemplo, você fez um empréstimo para o governo através do Tesouro Selic com vencimento daqui a 7 anos. Se por algum motivo, daqui a 2 semanas, você quiser ter o seu dinheiro de volta, você simplesmente vai clicar no botão de resgatar a sua aplicação e logo em seguida o dinheiro vai acabar caindo na sua conta. Tanto o dinheiro aplicado quanto os juros que você recebeu até aquela data em específico. Por outro lado, existem aplicações que não possuem nenhum tipo de liquidez, principalmente alguns CDBs ou debentures. Nesse caso, pode ser uma aplicação que tem um vencimento daqui a 6 anos e você não pode resgatar até aquela data em específico. E nessa situação, você não vai conseguir ter ele de volta antes de chegar àquela data final. E para você se proteger desse risco, basta você ter uma organização da sua carteira e entender o porquê você está realizando cada aplicação. Por exemplo, se você está investindo o seu dinheiro em renda fixa pensando em fazer uma viagem daqui a 2 anos, você não pode investir o seu dinheiro em um título de renda fixa com liquidez no vencimento para daqui a 5 anos, porque nesse caso você não vai conseguir ter o dinheiro de volta até a determinada viagem. Por outro lado, se você está investindo o seu dinheiro pensando na sua aposentadoria daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, aí sim, nesse caso você pode deixar o seu dinheiro travado por mais tempo. E é importante destacar que geralmente as aplicações com liquidez no vencimento oferecem um rendimento um pouco maior. Por isso que é importante você avaliar esses 2 pontos, tanto a rentabilidade quanto o vencimento, para adequar aos seus objetivos individuais. Risco 2 finalizado, podemos partir para o número 3, que é o risco da inflação. E esse risco diz respeito ao quanto você conseguirá ter de retorno acima da inflação. E é importante que você compreenda esse conceito, porque sempre que você for realizar uma aplicação de renda fixa, você terá 3 caminhos a seguir. Fazer uma aplicação pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. A pré-fixada tem uma taxa definida, por exemplo, 12% ao ano. A pós-fixada geralmente estará atrelada ao CDI ou à Selic, rendendo 100% de cada um desses indexadores. E temos também o terceiro tipo, que são os títulos híbridos, que geralmente estarão atrelados à inflação mais uma determinada taxa. Por exemplo, IPCA mais 6% ao ano. E como você sabe qual aplicação vai acabar rendendo mais? Tudo vai depender da inflação no período em específico. Se a inflação for muito elevada, muito provavelmente um título híbrido vai render mais. Por outro lado, se a inflação for muito baixa, um título pré-fixado ou um título pós-fixado vão acabar possibilitando você ter um retorno um pouco maior. E eu vou fazer uma comparação dando um exemplo prático de 2 situações em específico. Em uma situação, a inflação sendo muito alta, e em outra situação, a inflação sendo muito baixa, e você pode estar vendo agora esse exemplo. Vamos considerar um título pré-fixado que vai render 15% ao ano, um título pós-fixado que vai render o equivalente a 100% do CDI, que nesse momento vai render por volta de 13,25% ao ano, e um título híbrido, que vai render IPCA, que é a inflação, mais 6,5%. No cenário 1, vamos considerar uma inflação de 9,5%, uma inflação bem alta, e no cenário 2, uma inflação menor, de apenas 5%. Qual será que é a melhor aplicação dependendo de cada cenário? Para responder essa pergunta, eu fiz a conta na prática. No cenário 1, com a inflação mais alta, o título que mais trouxe rendimento após a inflação foi o título híbrido, que vai render IPCA mais 6,5%. Sendo assim, um rendimento bruto, somando o 9,5% mais o 6,5%, o rendimento ficou em 16,62%, mas quando descontamos a inflação, na prática o rendimento ficou em 6,5%. O título pós-fixado com rendimento bruto de 13,25%, acima da inflação rendeu 3,42% e o título pré-fixado rendeu 15%, sendo que após a inflação ficou em 5,02%. Então, nessa situação específica, com a inflação mais alta, o título híbrido foi o mais rentável. Por outro lado, quando a inflação ficou menor, em apenas 5%, vemos que o cenário se inverteu. O título pré-fixado rendeu muito mais, 9,52%, o título pós-fixado foi o segundo melhor, 7,86%, e o título híbrido apresentou exatamente o mesmo rendimento, 6,5%. Então tudo vai depender do cenário econômico, das previsões que você terá e que o mercado terá em relação à inflação ao longo dos próximos anos. E uma forma simples que você tem para se proteger, para não ter que ficar tentando prever o que vai acontecer, é simplesmente diversificar a sua carteira de renda fixa. Você pode ter títulos pré-fixados, pós-fixados e híbridos. Então, nesse caso, em qualquer cenário, você vai conseguir se beneficiar em algum momento.
Se a inflação for muito alta e você tiver um pedaço da carteira em títulos híbridos, você vai conseguir ter um bom rendimento. Por outro lado, se a inflação for muito pequena e você tiver títulos pré-fixados e pós-fixados, você também vai conseguir se sair muito bem. Agora que o risco 1, 2 e 3 já foram mapeados, chegou o momento de eu apresentar para você o risco número 4, que é o risco da marcação a mercado. Do que se trata esse risco? Quando você empresta o seu dinheiro para o governo, nos 4 principais títulos, o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro Híbrido, que é o IPCA+, o Tesouro Renda+, e o Tesouro Educa+, nesses 4 títulos apenas, você só vai ter o ganho contratado, nesse caso os juros que você contratou, no dia do vencimento. Por exemplo, um pré-fixado que vence em 2028, você só vai ter o ganho se você deixar o seu título até 2028, até a data do vencimento. Se você resgatar no meio do caminho, você não terá ganho nenhum. E é justamente aí que existe o risco, no meio do caminho. Se você decidir resgatar, o preço do seu título ele vai acabar variando ao longo do tempo, por uma lógica simples de oferta e demanda. Vamos supor que você contratou hoje um título do Tesouro Pré-fixado com vencimento em 2028 e que vai oferecer para você um rendimento de 15% ao ano. Daqui a 2 anos, a taxa de juros do Brasil caiu bastante e agora os novos títulos estão sendo emitidos a uma taxa de 8% ao ano, um rendimento muito menor do que o título que você tem na sua carteira. Se você, por algum motivo, decidir resgatar no meio do caminho, você com certeza vai ter um grande lucro na operação, porque agora o seu título se tornou mais valioso, porque não tem títulos que rendem 15% ao ano sendo negociados pelo próprio governo. Isso só vai acabar acontecendo no mercado secundário, que é justamente quando o investidor acaba decidindo vender o seu título para um outro investidor. E o oposto também acontece. Se você contratar hoje um título que rende 8% ao ano e daqui a 3 anos existirem títulos com rendimento de 15%, 16% ao ano, naturalmente o seu título com rendimento menor vai acabar tendo uma grande desvalorização. E como você consegue se proteger do risco da marcação a mercado? A maneira mais simples é você ter uma organização do porquê você está realizando cada aplicação. Se é uma aplicação para fazer uma viagem, como eu dei o exemplo anteriormente nesse vídeo, você não pode contratar um título que vai vencer daqui a 30 anos, porque o seu dinheiro vai ficar preso até aquele período e se você quiser resgatar antes, vai depender do cenário da economia, vai depender do quanto a taxa de juros está naquele momento, vai depender dos novos títulos emitidos, então você pode acabar perdendo muito dinheiro se você decidir resgatar. E a outra maneira é você simplesmente investir o seu dinheiro no Tesouro Selic, principalmente para você que está começando, porque o Tesouro Selic é a única aplicação que vai oferecer para você uma rentabilidade diária quando você empresta para o governo. Ele sim sofre impacto da marcação ao mercado, mas o impacto é muito, muito pequeno. Variações de 1, 2 até 3% é o máximo que vai acabar acontecendo nesse tipo de investimento. Então acaba sendo mais interessante para você que está começando e também para você que tem um perfil de risco muito mais conservador, não aceita essa volatilidade no meio do caminho. E para você entender ainda mais como investir dentro do mercado de renda fixa e diversificar sua carteira dentro desse mercado, e além disso, aprender a encontrar as melhores ações da Bolsa de Valores aqui do Brasil e dos Estados Unidos, eu tenho um curso chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprenderá a fazer exatamente isso, a montar uma carteira de investimentos automatizada, para que dessa forma você consiga investir com muito mais segurança e consiga ter um melhor rendimento nos seus investimentos. Para mais informações, é só você escanear o QR Code que estará aparecendo agora na sua tela e entrar no site ou clicar no primeiro link que estará na descrição desse vídeo. Então, nesse vídeo você conseguiu entender quais são os 4 principais riscos da renda fixa: risco de crédito, risco de liquidez, risco da inflação e também o risco da marcação ao mercado. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve e ative o sino, para que sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima!